Muito bom dia, coletiva pré-jogo, técnico Leandro Merich. Primeira pergunta, Marlos, Jornal O Município. Leandro, bom dia. A principal, acho que, perda do Beck semana passada foi umas 3 chances claras com o Josué, com o Luqueta. Como foram os treinos essa semana? Treinaram bastante finalização? Como é que foi? Realmente a gente acabou não sendo eficiente, né? Mas a gente tem focado não só nessa semana, na evolução deles com relação à parte técnica, à parte tática, mas principalmente também a parte mental, de ter tranquilidade na hora da execução, né? E confiança. Então a gente tem trabalhado durante a semana um foco de um pouco mais de tranquilidade na hora da execução, né? E se concentrar mais para isso. Então trabalhamos hoje, inclusive fizemos isso bastante também, simulando, e lógico que na hora da decisão, no domingo, com certeza não vai ser uma coisa tranquila, mas a gente tenta prepará-los para que eles consigam, ao máximo, simular a situação do jogo, né? Então a gente torce e trabalha bastante na cabeça deles para que eles tenham tranquilidade na execução. Isso foi feito e a gente tem certeza que no domingo a gente vai ter bola na rede para nós, com certeza. Professor, até comentei com o Marcão também a questão da qualidade do gramado, né? Claro que não pode ser desculpa, porque não, o gramado estava ali para os dois times, mas a gente viu que realmente estava um pouco além do que a gente considera o mínimo para ter uma prática decente de futebol num campeonato profissional, o campeonato da Série A, onde se está se escolhendo os dois times que vão disputar a Série A do ano que vem. Aquele lance que o Beck acaba tomando o gol, realmente teve a ver com o gramado? A bola pegou, subiu ali? Fala um pouquinho para a gente da visão do senhor sobre esse lance ali do banco de reservas. Então, PH, na verdade, cara, o que a gente torce é para que o nível de jogo seja alto. E para você ter um nível de jogo alto, você precisa de um gramado em boas condições, né? Porque senão você nivela por baixo. E o nivelar por baixo, ele é ruim não só para o clube, mas ele é ruim para a federação, ele é ruim para o estado, ele é ruim para o país, né? Porque um futebol mal jogado, ele atrapalha todos nós, né? Então o gramado, ele com certeza ele tem muita interferência, porque a gente espera que a gente possa jogar um nível melhor de jogo, né? E a gente trabalha para isso. E nem sempre a gente consegue. Então eu acho que é importante, não só para os clubes, mas que a federação se preocupe muito com isso. Porque aumenta o nível do jogo. Aumenta o nível de jogo, fortalece as equipes do estado e quem ganha somos todos nós, né? Então, com certeza, nitidamente, o Eric foi fazer um passe e o gramado acabou atrapalhando, né? Lógico que a gente teria que ter atenção, mas com certeza num gramado em boas condições como o SESI, esse gol não teria acontecido. Serve de aprendizado, mas também serve para a gente estar alerta que se a gente tivesse um gramado em boas condições em todos os campos, a gente teria um futebol de alto nível de todas as equipes, né? O Jaú saiu lesionado no último jogo, principalmente também por conta do gramado. Ele voltou aos treinos hoje, né? Tem chance dele ser titular? Como que foi? Como que ele está? Então, Jaú, infelizmente, teve uma torção de tornozelo ainda no aquecimento do jogo, e acabou não conseguindo jogar, né? Então ele tratou até o limite onde deu. Hoje a gente movimentou ele um pouco, ele respondeu positivamente, amanhã tem mais um pouquinho, então a gente acredita que a gente vai poder contar com ele. Professor, esse tempo que o Blumenau ficou se preparando, claro que uma preparação nunca é ruim, né? Mas ele acabou ficando um pouco de fora de jogar o campeonato. Pode ter dado uma certa desligada, entre aspas, nos jogadores, na equipe? A gente diz isso porque, até contando os 2 últimos resultados, junto com esse último, são 3 jogos sem vitória. O time que começou muito bem, tinha só uma derrota até então. Gostaria de saber se o senhor acha que pode ter esse ponto mental, né? O ponto positivo de, claro, está descansando fisicamente, está treinando, mas talvez mentalmente dar essa desligada, e como agora, nesse pouco tempo, entrar dentro da cabeça dos jogadores e colocar de novo o time ligado, ativado para esse jogo tão importante. Pegar tem os dois lados, né? Tem os lados de você poder recuperar alguns jogadores, mas também tem o lado que você tira um pouco de concentração e de ativação em jogos decisivos, né? O regulamento, ele dá qual vantagem para o Beck? Vantagem de jogar em casa o segundo jogo? Não é vantagem nenhuma, né? Então o regulamento poderia ser um pouco melhor escolhido. São 6 times que vão classificar, não tem problema nenhum. Separa 2 times, 2 grupos de 3, joga dentro da chave, você joga sem problema.
né? E com vantagem. A vantagem é o quê? A vantagem é você jogar por empates, né? E não só... Isso é vantagem, né? Que aí você vai realmente dar a vantagem para as equipes que foram melhor durante o campeonato. Mas isso são coisas do regulamento, a gente tem que acatar. Mas, como eu falei, acho que são duas situações, é uma situação ruim e a situação boa. Cabe a gente filtrar e tentar concentrar ao máximo. Talvez no primeiro jogo possa ter acontecido isso, mas agora já não tem mais desculpa, né? Agora é no domingo chegar lá e executar e fazer o que tem feito no decorrer o que fez no decorrer do campeonato. Leandro, como que vem sendo trabalhado a comissão com a ansiedade dos atletas de um possível acesso ou uma possível derrota também? Como é que vem sendo trabalhada essa parte mental? Então, na verdade, somos todos nós. A gente sabe que é uma semana diferente e então é o que eu falei com relação aos treinamentos também. Você poder dar tranquilidade, a gente sabe que sob pressão nenhum indivíduo trabalha bem, né? Independente da profissão, né? Vocês também sob pressão não rendem, o professor na escola sob pressão não rende, é mais difícil, né? Então a gente sabe dessa pressão que tem para todos nós, mas a gente tem que ter tranquilidade. Eu costumo dizer que quando você resolve as coisas na pressão, sem pensar, geralmente você peca, né? E então a gente tem falado bastante sobre isso e acostumado eles nessa situação de pressão, mas acima de tudo trabalhando na mente, que organizado, com tranquilidade para poder executar da melhor maneira possível. E é assim que a gente trabalhou dentro dessa semana, focando muito na tranquilidade para poder executar. Professor, o futebol ele é talvez o único esporte que seja assim, né? Como o Marlos perguntou no começo, o Beck teve pelo menos umas 2, 3 oportunidades embaixo do gol, que se tivesse acontecido a gente estaria hoje aqui falando de um outro jogo, né? Mas infelizmente a bola não entrou, então a derrota se concretizou. Na avaliação do senhor, foram apenas essas finalizações, esse último toque de qualidade que faltou, ou nessa semana o senhor conseguiu trabalhar alguma outra coisa na questão da formação, na questão da disposição dos jogadores, que pode ser interessante para conseguir essa vitória contra o Camboriú? Existe muito cada jogador fazer a sua função bem feita, né? Então, a gente trabalhou muito sobre isso. Às vezes a gente sai um pouco da nossa função para cumprir ocupar um outro espaço e tudo mais e acaba deixando o nosso espaço vazio. Então a gente trabalhou bastante sobre isso também, em poder ser um time organizado, ser um time que cada um cumpra a sua função dentro do seu espaço, né? E isso, se todo mundo fizer isso bem dentro do seu espaço, fizer a sua função, a gente vai criar chances e vai poder executar da melhor maneira possível, né? Como eu falei com relação à organização, acho que é muito isso. Não adianta eu querer resolver o jogo sozinho, né? Eu sair da minha posição e ir para uma outra e acabar deixando a minha posição em aberto. Então a gente conversou, assistiu muito vídeo do jogo, passamos muito vídeos com relação a isso, um jogo que cada um possa cumprir o seu papel, a sua função e assim poder executar da melhor maneira possível. Acho que é bem isso, é um jogo organizado, que cada um possa fazer o melhor dentro das suas características e dentro do seu posicionamento. Professor, para terminar da minha parte, uma das coisas que a gente sempre vê que são priorizadas no futebol é a questão de ter um elenco e ter um tempo para trabalhar com esse elenco. Nessa realidade que a gente vive aqui hoje, tem jogador que chega numa semana e logo já está entrando em campo, jogador que chega para uma última fase, ele vai e já entra para ajudar. Como que o senhor consegue gerenciar essa questão de logo ter que fazer uma troca, logo ter que colocar alguém e ter que dar certo naquele jogo, né? E já com esse gancho, perguntar também como que está a questão do elenco, se tem alguém que está de fora, se está todo mundo bem, está todo mundo preparado, se vai todos os jogadores, se todos os jogadores estão disponíveis para o senhor nesse próximo jogo. Geralmente os atletas que chegam, e é sempre a ideia que eles cheguem para ajudar a aumentar o rendimento da equipe, né? E a gente teve 2 chegadas, a do Ellison e do JV, que estavam jogando os campeonatos, estavam em nível bom, né, de jogo, e só que com um entrosamento um pouco, jogando um tipo de jogo um pouco diferente do nosso. Então a gente acabou no pouco tempo que a gente teve com eles, poder passar, não só em treinamento, como em vídeo, em conversas, né? E aí é isso, né? Não tem. Mas como o jogador tem um nível bom, fica fácil de poder encaixar ele dentro do trabalho, né? Isso todo mundo abraçou os dois.
o elenco todo, e eles vieram com certeza para somar bastante, né? Esqueci a outra pergunta, PH, desculpa. A outra pergunta, a primeira era sobre os jogadores, e a segunda é se está tudo certo, está todo mundo à disposição, sim, alguma lesão, alguém está fora? Como o Marlos falou do Jaú retornou hoje, então amanhã treina normal. A gente tem só o Danilo Alemão, que a gente perdeu ele, né? O Danilo fez, quando foi usado, fez excelentes partidas, né? E infelizmente ele acabou lesionando num treino. E o Lucas, que é um outro zagueiro também, que são as duas baixas. O restante, a gente está com o elenco pronto, com o elenco inteiro, todos à disposição, para que a gente possa fazer o máximo, ou entregar tudo, e que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? E principalmente contando com o apoio, né? Apoio da nossa torcida, que já comprou todos os ingressos e vai lotar o estádio. E como eu falei aqui, a gente conta com eles e sabe que o apoio do início ao fim vai ser fundamental, né? Para que a gente possa adquirir confiança e possa executar e alcançar os nossos objetivos. E aí no final a gente tem certeza que todos vão comemorar e vão estar dando risada e se divertindo. Mas acima de tudo, o que tem que ter ali dentro do domingo é muito esforço, muita colaboração de todos para que a gente possa atingir o nosso objetivo.